Muito bem, gente, já está gravando, tá? Novamente, sejam todos bem-vindos no nosso núcleo de espiritualidade, nesse espaço de estudo contínuo, dentro da temática do sagrado, da espiritualidade, sempre tentando costurar com uma temática da psicologia analítica junguiana para nos nortear nesse grande, nesse grande convite que Jung nos fez através do divino, através do sagrado, através do luminoso, da nossa psique junto com tudo isso. Certo, pessoal? Paramos na página 10. Na página 12, bem na parte finalzinha, ali que diz: a psicologia profunda nasceu na Idade Moderna, porque muitos necessitam dela. Realmente precisamos dela. Então, para a gente fazer um pequeno resumo, tá, do que a gente viu na outra aula e para a gente já ir aquecendo. O Edgar vem nos trazer que existe na nossa psique, no arquétipo, um lugar da religião. E que esse lugar da religião muitas vezes faz que as pessoas busquem a imagem do self projetada nessa religião. Aí o Edgar vai nos trazer que isso, em muitas vezes, ajuda, reorganiza uma estrutura de psique, aonde encontra nessa religião, nesse dogma, um lugar para se sentir melhor. Mas que a psicologia profunda era totalmente necessária para vir nesse momento. Eu acho essa uma questão importante e eu quero escutar um pouco vocês. O que é uma psicologia profunda que Edgar nos traz como totalmente necessária? Vou admitir aqui o pessoal. Eu vou reler para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente aquecer, tá? A psicologia profunda nasceu na Idade Moderna, porque muitos necessitam dela. Realmente precisamos dela. Agora eu deixo para vocês, para a gente ir pensando. Por que que Edgar nos diz que a psicologia profunda era necessária? O que que a gente pensa disso tudo? Vamos abrir para a gente poder conversar um pouquinho. Levantem as mãos, liguem o microfone e fiquem à vontade. Eu Página acho 12. que seria uma psicologia que leva em consideração aquilo que é sagrado para cada um de nós. Ótimo. O que mais que a gente pode pensar, gente? Página 12. Página 12, pessoal. O que é psicologia profunda? Danilo, Boa pode noite, falar. pessoal. Eu fiquei pensando aqui se não seria pelo enfraquecimento, talvez, das instituições religiosas ou da própria religiosidade, né? Eh, Essa necessidade ficou mais profunda. Foi nesse sentido que eu li a frase. Não sei se é. Uhum, uhum. Sim, sim, sim. Também a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? O que é uma psicologia profunda? Maria Clara, por favor. Então, isso foi uma das questões que eu coloquei na última vez que o nosso encontro, lembra? Porque, Lembro. como ele coloca aqui que, a igreja tem os seus dogmas e os seus rituais, e por isso, através da projeção dessa imagem de Deus, eles faziam esse processo. Então, eu entendi que a necessidade da psicologia profunda era porque hoje não tinham mais esses dogmas, esses rituais.
Mas há muitas, a igreja, ele coloca a igreja, né? Mas tem muitas religiões que não têm dogmas e rituais. Aí ele coloca lá mais para frente. A psicologia profunda não se aplica àqueles que estão contidos em uma crença religiosa específica porque eles não necessitam dela. Falei, bom, não necessitam porque tem essa projeção de Deus pelos dogmas rituais. Mas e aquelas religiões que não têm os dogmas rituais? Por exemplo, o Espiritismo. Uhum, Então ela necessita da psicologia profunda uhum. Eu acho que a porque gente pode pensar. Pode concluir, Maria Clara, desculpa. não, então é nisso que eu pensei. Então, dependendo da religião, teria ou não teria necessidade da psicologia profunda. É isso que ele está colocando aqui, o Edinger? Eu acho que ele vem fazer um convite no entendimento que chega momentos na nossa alma que a gente precisa viver essa espiritualidade e o sagrado dentro de nós. A psicologia profunda é um convite a esse mergulho no inconsciente. E aquilo que habita o nosso inconsciente. Então, quando a gente pensa, né, numa estrutura do ego, que para ele se reorganizar frente à vida, ele precisa seguir um dogma, ele precisa seguir um ritual. Isso não diminui nem um pouco o quanto isso faz bem para ele. Mas quando a gente mergulha em nós mesmos, e esse é o convite da psicologia profunda, é que a gente consiga, de alguma forma, nos transformar através dessa imagem do divino. Pois não há individuação se a gente não passar por esse encontro com várias partes nossas. Então, a psicologia profunda, ela faz esse um convite, e por isso que o Edgar, né, eu, né, gente, aqui, que ele diz que era tão necessária nessa época, porque vivia de uma época antes da Idade Moderna, aonde as pessoas buscavam a salvação, e a gente vai ver mais para frente isso no livro, através desse lugar religioso, como se isso fosse nos salvar. Mas a salvação, ela acontece quando a gente mesmo olha para a gente. E a gente perde um pouco esse senso que algo se resolve por eu estar fazendo isso ou por estar ocupando esse lugar. Isso não nos dá garantia de nada. Isso apenas nos coloca diante de nós. E no fim sempre foi nós. Então ele vem trazer esse convite para a gente poder, de alguma maneira, entender que essa psicologia do profundo é lidar realmente com essas questões mais íntimas dentro de nós. Mais algum comentário, pessoal, para a gente poder seguir? Eu queria falar alguma coisa. Por favor. Eu acho que é tão interessante, porque na maioria das especulações sobre o sagrado, sempre tem alguém que fala: eu sei o caminho, eu sei como é, me siga. Eu falo em nome de X ou Y, me sigam porque eu sigo isso. E a psicologia analítica, ela fala exatamente alguma coisa muito diferente, que ela diz: nós não seguimos, nós procuramos. Nós mergulhamos na procura. E nessa procura, que é tão infinita, eu me lembro do mestre Descartes, que no século XIV dizia o seguinte: lá onde o verbo ainda não medrou, Deus está. Quer dizer, aonde não existe ainda verbo. Ou seja, a relação com Deus não tem palavras para serem exprimidas. A palavra encurta, a palavra nomeia, a palavra enxuga. E a emoção de estar frente ao divino, frente a essa imensidão que nos habita,
é algo absolutamente extraordinário e transformador. Né? Mais ou menos isso que eu Exatamente. sinto. Exatamente, Aura, perfeito. Eu acho que é exatamente isso que esse convite da psicologia profunda, né? É, E nos faz estar diante de nós, exatamente. nessa imensidão que nos habita. Então, Exatamente. é uma provocação do Edgar muito interessante, que vai nos trazendo um pouco para onde ele quer nos levar, É. que a gente vai perceber dentro desse livro. Tá, Tem gente? mais, Pode falar. tem uma outra coisa que me lembra essa reflexão, é o mito grego de Héstia. Os gregos tinham deuses para todas as coisas, né? Tem os deuses para o dia, para a noite, para o sol, para a guerra, enfim, para o amor, para o ódio, para a pressa, para a discórdia. E para a casa também tinha uma deusa, só que o santuário dessa deusa se encontrava dentro das casas, no fogo, no lumen, aonde as pessoas se reúnem nas casas em torno do fogo, em torno do calor. E essa deusa, chamada Héstia, ela é a deusa da profundidade. Ela é de tal forma significativa, e ela é de tal forma congrega, acolhe, reúne, que ela não tem rosto, porque ela olha para dentro e não para fora. Né? Então, essa é uma verdadeira espiritualidade. Quando nós nos olhamos, nós nos apavoramos e nós nos encantamos também, porque se é terrível, é também extraordinário. Né? E é extraordinário em termos que as palavras não podem explicar. Muito lindo, muito lindo. E exatamente esse é o convite que eu acho que o Jung nos deixa, né? É a gente É, se relacionar com esse divino, com essa sensibilidade toda, com essa profundidade. Muito bonito isso. Eu acho ótimo essa questão da Estia, né? Eu uhum. acho que é isso que torna também até um pouco difícil a gente viver isso, né? Exatamente, porque não tem regra, não tem alguém que fale, eu sei e venha. Não, procuramos. Procuramos, É o né? verbo. Uhum. Exatamente. Maravilhoso. Né? Gente, para quem chegou agora, a gente estava fazendo um diálogo, uma conversa no que ficou um pouco da nossa aula passada, né? Conversando um pouco sobre uma questão que a Maria Clara trouxe, nos relembrou, a gente conversou um pouco sobre isso, e agora a gente vai dar seguimento no meu livro, na página 13, tá? Mas no PDF é um pouquinho diferente. Então, vocês vão se comunicando ali no chat, né? Ou alguém do núcleo, a Carol, eu vi que a Alessandra também tá, poder dar ali um assessoramento, uma ajuda no chat, me avisem, porque eu não consigo ver. Mas aí a gente vai se comunicando. O Steven também tá, gente? Então, o Edgar vai continuar. Vários poetas no século XIX, Nietzsche, Mitchell e outros, anunciaram a mitologia cristã tradicional, predominantemente não servia mais ao seu propósito, e que os indivíduos modernos não estavam mais contidos por ela. No mínimo, a minoria criativa da sociedade ocidental não cabe mais no recipiente do mito cristão, e deste modo está aberta e disponível para a possibilidade, aquilo que a gente estava conversando, que a Aura trouxe, de descobrir empiricamente a psicologia profunda. Então, olha como fechou com tudo que a gente estava hoje conversando, né, no início da nossa conversa, né, gente, que é realmente assim, sair desse recipiente e a gente entrar dentro de nós. É isso que o Edgar está nos propondo, como uma ciência da alma. E aí vem a idade da transformação. Uma grande mudança aconteceu na psicologia coletiva, em torno do século XV. Como eu gosto de dizer de maneira um tanto dramática,
Deus caiu do céu para dentro da psique. Foi mais ou menos naquela época que a projeção coletiva da divindade no reino metafísico do dogma religioso recuou. Foi um processo lento que começou apenas para algumas pessoas, mas foi lá que ele realmente teve início. A imagem de Deus foi se retirando da projeção metafísica e entrando na psique. Isso aqui eu grifei. O que vimos, então, foi uma inflação coletiva, um grande crescimento de energia do ego, que se manifestava em todos os lugares. As pessoas começaram a explorar o globo e a fazer todo tipo de descobertas nas ciências e nas artes. Houve uma grande expansão da consciência humana no nível do ego, no lado de fora, nas coisas do mundo. Mas o preço para isso foi uma progressiva perda de ligação com a dimensão transpessoal. Um processo que agora alcança o seu ápice. Então, Edgar vem nos trazer, gente, uma coisa bem interessante. Que, de alguma forma, a psicologia foi mudando, saindo desse recipiente, saindo da igreja, saindo do movimento religioso, dogmático, ou não importa como a gente possa chamar isso, e começou um movimento para fora, a descobrir coisas, a se interessar por coisas, e todas essas energias do ego foram colocadas em direção para frente. Mas que isso causou um processo, um desligamento, porque a religião tem essa palavra, né, gente? Religare, nos religar a Deus. O homem foi perdendo, de alguma forma, essa dimensão transpessoal e que agora, nessa época que o Edgar colocou, já estava no ápice. Então, houve um afastamento desse sagrado e dessa espiritualidade. O homem foi viver coisas através do ego. O que vocês acham? Vocês percebem isso? Hoje, nos dias de hoje? Como é que está essa dimensão dessa busca pela espiritualidade, pelo sagrado, essa conexão com algo maior? Como é que vocês veem isso hoje? Na vida de vocês, na clínica de vocês, nos estudos de vocês, em vocês? Eu sinto, Mário, que já está havendo hoje um retorno a essa busca, ou uma identificação, talvez por essa, né, dessa necessidade. Acho que justamente por estarmos muito polarizados, internamente, né, com essas dimensões de alguma forma ali, vamos dizer, né, dissociadas, a questão consciente, inconsciente, né, mente racional, espiritualidade. Claro que isso se reflete, né, no mundo dos nossos hábitos, na própria questão, né, de tudo que a gente vê a nível físico, material, agora de inteligência artificial também se desenvolvendo, isso é muito forte, mas me parece que já se está percebendo esse desequilíbrio no próprio planeta, né, como entidade viva, assim, também. É, acho que esse regresso, né, de alguma forma, essa consciência de que a gente precisa também buscar essa espiritualidade em nós, ela vem sendo retomada de alguma maneira, né? Então, mas por acaso, ali no começo da tua pergunta, né, por que que a psicologia profunda é necessária agora, né? Acho que também, então, para a gente poder estar resgatando isso que de alguma forma, né, se perdeu, pelo menos mais no homem, né, contemporâneo, assim. Ah, eu acho que tu trouxe um ponto importante, Alessandra, assim, né? Que é uma questão que eu me preocupo, eu acho que tem a ver com o que a gente está estudando agora,
que é essa conexão que o homem está estabelecendo com a tecnologia, com a IA, com a busca por respostas, mesmo se forem respostas não derivadas de uma consciência, de uma humanidade, mas sim de uma inteligência artificial, né, que às vezes manipula e traduz aquilo que a pessoa quer ver, escutar ou de alguma forma se alimentar disso, né? Isso mostra o quanto, né, o ego e os seres humanos ainda estão muito fragilizados no sentido de amparo, de cuidado, de escuta, ao ponto de se sujeitarem, né? E é o que a gente está vendo hoje, um grande colapso da nossa infância e dos nossos adolescentes, né? Há uma projeção de identidade que não vem de dentro, que antes vinha do mundo, agora vem da tela, da tecnologia. Então, isso vai causando, né, uma perda de ligação com uma consciência mais estruturada, mais saudável, mais amparada no olhar do outro. As famílias cada vez tendo dificuldades de comunicação ou quando se comunicam. Eu me lembrei agora de uma imagem que eu vi, que uma adolescente colocou no cartaz e os pais publicaram na rede social, né? Se quiser falar comigo, entre em contato pelo WhatsApp. Então, isso eu acho que ainda que o Edgar está trazendo, que a gente está se distanciando, eu vejo movimentos, como tu trouxe, né, Alessandro, de uma tentativa de aproximação ou uma leitura crítica da gente está vendo, não, isso está muito errado, está nos faltando algo. Existe algo em mim que ainda não se sente completo. Eu sinto um vazio existencial, eu sinto algo que, de alguma uma maneira, me convida a eu parar e dizer que tudo que eu estou fazendo não está sendo bom, não está sendo suficiente. Só que para isso, para ter esse despertar dessa consciência, precisa ter a necessidade de uma mudança, de uma transformação. E eu acho que isso ainda é muito difícil. A gente querer mudar, o ego querer renunciar, o ego querer suportar essas tensões e olhar para si e ver a sua própria sombra aquilo que realmente, de alguma maneira, é o que ele é. Então, essa ideia, né, que essa psicologia profunda vem nos resgatar para dentro, para dentro. Qual é a minha postura frente a isso? Questões, gente, que a gente vai conversando, tá? Alguém quer dizer alguma coisa ou a gente pode continuar? Eu só ia lembrar do que está ocorrendo a nível das empresas, né? O adoecimento, o burnout está em alta, muitas pessoas procuram a gente com esse adoecimento mental já num grau que exige afastamento do trabalho. Outra questão são os professores dentro das escolas, também sofrendo, até aqui em São Paulo diz que 97% dos professores estão apresentando adoecimento mental. Professores que saem de dentro das salas de aula chorando porque não conseguem mais manter um contato saudável com as crianças e os adolescentes. Por quê? O mais interessante disso tudo é que não são os adolescentes apenas, que antigamente seria a faixa etária mais problemática. Mas hoje, crianças de 5 anos já estão dando muito trabalho para os professores e estes também buscando afastamento do trabalho. É isso. Muito importante isso, né, Isabel? E é uma realidade que a gente está vivendo realmente, né?
E aí a gente pegar isso, entender o burnout, entender a síndrome do impostor, como também um lugar aonde a energia do ego foi voltado toda a sua carga por uma necessidade profissional, de relação. E quando isso não se sustenta, volta para si e a gente vê esse adoecimento psíquico tão grande, crescendo cada vez mais, né? Muito bem, Isabel. Perfeito. Então vamos lá, gente. O ego humano tomou o controle das energias psíquicas, de tal forma que a realidade da psique objetiva, que a gente viu, né, que é o inconsciente coletivo, a realidade da dimensão transpessoal da psique, que antes era garantida pelas convicções religiosas e metafísicas, agora encontra-se em grande parte ineficaz, como um fator efetivo na vida coletiva. Essa situação atingiu um extremo tão grande que, da forma como eu a entendo, ela é o precursor da próxima era. Esse estado de coisa estava previsto na Bíblia, no Apocalipse, onde tudo está exposto de maneira simbólica. Aí ali tem uma nota de rodapé, né? Onde ele fala ali do livro dele, que é o arquétipo do Apocalipse, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Também do Edgar, tá? Onde ele vem fazer uma leitura junguiana sobre o Apocalipse, vingança divina, terrorismo e o fim do mundo, tá? Bem interessante aí para quem se interessar pelo tema. E aí ele não vai trazer muito isso, então ele só cita onde ele falou um pouco sobre isso. Então a descoberta da psicologia no século XX é, na minha opinião, pelo menos tão importante quanto igual em grandeza a descoberta da física nuclear. Vejam o que aconteceu. Por milhares de anos, a humanidade possui o conceito de alma, de psique, de uma consciência elementar de que a subjetividade humana é um fator muito importante. Mas a humanidade estava tão próxima a essa realidade que não conseguia tratá-la de maneira empírica ou científica. A imagem que eu gosto de usar é de um peixe nadando numa lagoa. Existe uma anécdota agradável, uma anécdota oriental, que chegou a mim certa vez. O mestre Zen pergunta ao aprendiz: quem descobriu a água? O aprendiz não sabe. Então o mestre responde: bom, eu também não sei, mas sei que não a descobriu o peixe. Como vocês podem ver, os seres humanos estão exatamente na mesma posição em relação à psique. Eles vivem dentro dela. Então, aqui, o Edgar vem trazer outro ponto importante, né, gente? Ele vem nos trazer que a gente vive dentro desse inconsciente, dessa psique, como se a gente estivesse nadando dentro dela e a gente não conseguisse ter a nitidez que estamos vivendo nesse lugar tão profundo e tão convidativo para estar. Só que o ego tenta, de alguma forma, buscar uma ilha para ele poder se fixar, para ele poder ter base, para ele não conseguir, de alguma maneira, estar nesse lugar. É como se não visse aonde ele está. Então, a gente vive hoje nesse mar do inconsciente, dessa psique. A gente vive dela. Então, isso nos habita também, de certa maneira. É o seu meio ambiente, Edgar continua. E existem alguns pequenos vislumbres de luz sobre o lugar, onde os egos individuais existem nesse ambiente geral da psique. Mas eles estão tão perto desse ambiente que não conseguem reconhecê-lo
como um objeto empírico, que pode ser estudado da mesma forma como a natureza é estudada, como um objeto. Mas o que aconteceu com a descoberta do inconsciente, com Freud e Jung, foi o que de repente a psique tornou-se um objeto do ego, subjetivo, observador. E foi isso que abriu as portas para o estudo científico da psique. Essa é realmente uma enorme revolução copiracana, que ainda mal começou a penetrar na consciência coletiva. E aí ele vai entrar nesse lugar aonde Freud e Jung e tantos outros trouxeram esse conceito do inconsciente, que a gente está nesse lugar, a gente faz parte desse lugar. Ele também é um objeto da gente poder viver isso, cada um de sua forma subjetiva. Então ele vem trazer um pouco sobre a história de Jung e de Freud. Nós realmente devemos a descoberta empírica do inconsciente a Freud. Ele estudou casos de histeria a partir desse estudo. Descobriu o inconsciente. E Jung, ao mesmo tempo, embora fosse 19 anos mais novo do que Freud, conduzia experimentos que chegaram ao inconsciente por outros ângulos. Ele estava fazendo experiências com teste de associação de palavras, o qual revelou o que ele chamou de complexos inconscientes. Então, quando Jung começou a ler Freud, percebeu que eles estavam lidando com o mesmo fenômeno e marcaram um encontro. Foi um encontro histórico. Bem, eu fui visitá-lo em Viena e ficamos conversando por 13 horas sem parar. Nem percebemos que estávamos quase mortos ao final da conversa. Eu ainda era muito jovem naquela época. Ele era mais velho. Tinha uma enorme experiência e estava, é claro, muito na minha frente. Então, aqueci para poder aprender alguma coisa primeiro. Tanto vê que belo esse encontro, né, gente, do inconsciente, aonde Freud estava vivendo o inconsciente através dos sintomas do recalque, nos casos da histeria, e Jung estava vendo o mesmo inconsciente sobre a questão dos complexos inconscientes, né? Então, quando Jung foi um grande visionário em compreender os testes de associação de palavras como lugares que ativavam no nosso inconsciente algum afeto, algum complexo. Então, isso foi realmente assim que chamou muita atenção de Freud, tanto que Freud depois, se encantando com as descobertas do Jung, né, a forma como ele se relacionava com isso, a seriedade que ele tinha, mesmo sendo jovem, convidou ele para ser esse grande parceiro que ficaram anos trabalhando juntos, né? E claro que o Jung sempre teve uma visão sobre o inconsciente e o Freud tinha uma outra visão do inconsciente. E isso, em algum momento, acabou tendo ali um distanciamento, né? Um afastamento necessário, mas que continua os dois trazendo grandes propostas importantes, né? E que contribuíram para a gente poder estar aqui falando sobre o inconsciente. Alguém quer fazer algum comentário ou seguimos? Enquanto eu bebo uma água aí, a gente espera. O que vocês acham desse inconsciente? Dessa descoberta do inconsciente? Muito profundo, né, gente? Imagina isso acontecendo, né? Tanto tempo atrás, né? Quanto isso foi revolucionário na sua época, né? Era uma coisa assim que naquela época gerou um impacto muito grande na sociedade. Muito grande. Porque tirava a pessoa de algo e trazia para dentro dela. Por alguns anos eles foram colegas.
embora um estivesse em Viena e o outro em Zurique. Encontraram-se com certa frequência e tiveram muitas conversas. Havia muitas diferenças, mas por um longo tempo Jung submeteu suas próprias ideias à de Freud, pois sabia que Freud tinha mais experiência do que ele. No entanto, tudo mudou na publicação em 1912 no livro Transformações da Libido, de Jung. Os caminhos separaram-se nesse momento, pois Jung estava colocando suas ideias para fora, e ele sabia que existiam diferenças muito sérias na forma como cada um compreendia a psique, especialmente em relação à libido ou à energia psíquica. Aquele livro custou-me minha amizade com Freud, pois ele não aceitava. Para ele, o inconsciente era um produto da consciência, que simplesmente continha tudo o que nela sobrava. Era um tipo de quarto de despejo, onde todas as coisas que a consciência descartava eram amontoadas e largadas. Para mim, já naquela época, o inconsciente era uma matriz, uma base de consciência de uma natureza criativa, capaz de atos autônomos. E aí, gente, eu me lembro, né, de um sonho que está em Memória, Sonhos e Reflexões, do Jung, que eu li essa mesma carta em escritos psicanalíticos de Freud, contando esse episódio do lado dele, né? E a história é mais ou menos assim. Jung estava viajando em Chicago com Freud. Só que o Jung estava muito inquieto por dentro. Ele estava tendo muitas imagens que vinham do inconsciente dele, e isso estava, de alguma forma, fazendo que ele estava se sentindo incomodado diante de algumas posturas dele frente à visão de Freud sobre o inconsciente. A questão da libido, da sexualidade, que Freud insistia em ter isso como uma base, isso como um pilar da psicanálise. E Jung compreendia essa libido de uma forma diferente. E o Jung tem um sonho muito forte que envolve muitas emoções dentro dele. E esse sonho ele decide contar para o Freud. E que ele está numa casa. E dentro dessa casa tem uma escada. E ele vai descendo essa escada. Vai descendo. E ele vai vendo em cada lugar, em cada ângulo, partes da humanidade que iam passando como se fosse para baixo, andares para baixo. E quando ele chega no final, ele encontra algo do subterrâneo, esqueletos, com a humanidade e alguns símbolos, que depois ele vai trabalhar nos símbolos da transformação. E isso mexe com ele e ele decide contar para Freud. Quase uma tentativa, quase um sufocamento interno dele ter essa aprovação de Freud. E Freud fica revoltadíssimo com esse sonho. E ele diz para o Jung, eu já te disse, para de estudar e ler essas coisas do misticismo. Larga o misticismo. Essas caveiras é uma interpretação que tu quer, de alguma forma, a minha morte para tu ocupar o meu lugar. E Jung fica horrorizado com isso, porque ele não via o inconsciente dessa maneira, de o filho querer derrubar o pai, dessa libido criativa, construtora, transformadora de uma energia psíquica, ela também tem um fator de autorregulação, de transformação. Então, isso daí acaba fazendo que Jung tomasse cada vez mais um caminho distanciado um pouco daquilo que Freud achava sobre o inconsciente.
Então, gente, continuando, Jung passou então por uma profunda experiência do inconsciente, de 1914 a 1918. Então, ele rompe com Freud com essa publicação do símbolo da transformação, e ele já sabe, a minha relação com Freud acabou, a minha carreira profissional acabou, pois agora eles vão realmente ver que eu sou um místico e tal e tal. E ele se isola na sua casa em Zurique e ele passa por essa experiência profunda do inconsciente, que ele vai chamar no capítulo do Memórias, Sonhos e Reflexões como o confronto com o inconsciente. Olha que interessante, o confronto com o inconsciente, que durou de 1914 a 1918. Então, são 4 anos nessa experiência profunda com o inconsciente. E foi nessa época que ele fez a descoberta imediata do inconsciente coletivo. Freud descobriu o inconsciente, mas apenas a sua dimensão pessoal, o inconsciente pessoal, que é certamente muito real. Os conteúdos do inconsciente de Freud referiam-se apenas à vida pessoal do indivíduo, à infância em particular, enquanto o inconsciente coletivo descobriu Jung que alargava imensamente as perspectivas da psique individual. Existia algo além do indivíduo. Existia uma psique individual, um inconsciente pessoal, mas existia algo maior do que isso, que Jung trouxe como inconsciente coletivo e como a gente fala da psique objetiva. E isso se deve ao fato dessa descoberta revelar que a psique individual está, olha que interessante, flutuando, por assim dizer, em um oceano compartilhada por toda a nossa espécie. Muito lindo isso, né, gente? Vem trazer uma perspectiva maior. Existe algo maior, imensurável, uma profundeza que traz tudo que é compartilhado de toda a nossa espécie. E aí entramos na natureza dos sonhos. Alguém quer comentar alguma coisa? Enquanto eu bebo uma água, para a gente poder trocar um pouquinho? Eu estava lembrando, Mário, eu não vou saber, né, dizer o volume, assim, mas certa vez o Jung falou, né, nas obras ali completas dele, que não seria necessário, né, ele ter desenvolvido, né, enfim, escrito essa teoria, enfim, trazendo a psicologia profunda, falando, né, sobre o inconsciente, se não houvesse nessa necessidade no homem hoje compreender essas dinâmicas, tal como os primitivos, na verdade, a viviam, se a gente tivesse ainda essa conexão, tal como eles tinham, né, de se relacionar com a natureza, com, enfim, até os fenômenos, os deuses, né, da maneira deles, mas com essa conexão direta. Ele hoje, então, precisava descrever essa psicologia para que a gente, na verdade, resgatasse esse conhecimento, né, enfim, pudesse se conectar, né, novamente, já que houve, então, esse processo que ele também entende, né, e várias vezes traz isso na obra dele como sendo necessário, né, dessa consciência, então, esse ego se desenvolver, de alguma forma se diferenciar né, do inconsciente, mas que então houve essa polarização, nessa questão de ter ficado unilateralizado, isso que torna isso desequilibrado, né? Que causa desequilíbrio. Mas não lembro exatamente como é que foi a colocação dele, mas lembro que me marcou que nem, né, seria necessário uma psicologia profunda se nós vivêssemos talvez em conexão, né, tal como os primitivos viviam, mas repito, né, foi necessário essa tomada de consciência e diferenciação para que então a gente se, né, enfim, estruture enquanto egos individuais.
mas que agora, então, acho que a busca é a gente encontrar um pouco esse caminho do meio, no sentido, né, de realmente poder fazer essa união desses opostos, enfim, né, essa integração desses conteúdos, para viver, então, de repente, numa vida mais ciente, né, consciente, também essa conexão com algo que é maior, que transcende a nossa esfera egóica e individual, né? Também se nutrindo, vamos dizer assim, dessa sabedoria que está nesse inconsciente, né? Acho que esse também é, quando a gente fala pelo menos em espiritualidade, para mim vai um pouco também nessa direção, assim, né, de entender que isso, né, maior, esse self que de fato nos, é, de alguma forma rege, e, enfim, constitui, ele tem uma sabedoria que o nosso ego ele não abarca, né? Então, uma vez que nos tornamos um pouco mais humildes, né, sabendo da importância do ego, porém não entendendo que ele é, digamos, o maestro da orquestra, assim, né? A gente consegue acessar, então, um pouco desse conhecimento, enfim, e adentrar em instâncias aí mais profundas mesmo, né? Na nossa psique. Foi só Exatamente. essa Ótimo, passagem que eu me lembrei. ótimo. Não, e é verdade, Alessandro Jung, ele fica muito impactado quando ele viaja para o Oriente, quando ele visita a África, quando ele visita a Índia, quando ele visita essas nações, esse coletivo que estavam bebendo diretamente do inconsciente coletivo. Então, realmente é muito interessante, porque aí ele faz um paralelo, né, que o Ocidente estava mergulhado nas questões do ego, enquanto o Oriente estava mergulhado nas questões do inconsciente coletivo. A gente tem duas pessoas aí para falar. Eu vi que a Rafaela levantou primeiro e depois a Maria Angélica pode falar. Por favor, Rafaela, à vontade. É que eu achei interessante o exemplo que você traz do sonho, né? Que foi realmente um episódio muito definidor desse rompimento entre o Freud e o Jung, né? E eu achei interessante, assim, porque justamente pelo Freud ter criado ele uma expectativa de que o Jung seria o seu discípulo, o seu precursor, vamos dizer assim, o seu seguidor, na realidade, né? Seu Ele, príncipe. isso, né? Ele projetou a sua interpretação diante do sonho do Jung, né? Se ele tivesse de fato prestado atenção no sonho do Jung, porque esse sonho do Jung foi fundamental para desenvolver o conceito do inconsciente coletivo, né? Essas camadas eram muito essa representação da história da humanidade, em cada época, em cada fase, né? Cada vez que o degrau descia, era justamente, né, essa história mais arcaica, né? Então, assim, o quanto esse sonho foi definidor para que ele desenvolvesse o conceito de inconsciente coletivo, ampliando, né, essa noção de inconsciente. Ele não negou em momento algum o que Freud trouxe, mas, assim, mas é limitado, né? Isso aqui é um recorte, né? Mas eu acho que Freud, muito decepcionado, né, porque o discípulo estava sendo rebelde, Uhum. né, projetou e interpretou o sonho de Jung como assim, você que me quer me ver morto, né? Porque é preciso matar o pai para poder Uhum. ocupar o seu lugar, né? Então, como cada um estava, como ele na realidade estava tão preso, né, à sua própria projeção e não conseguiu dar escuta para o sonho do Jung e poder se dar essa abertura de ampliar o conceito de inconsciente que os dois estavam construindo brilhantemente, né? Brilhantemente, assim, teria sido uma parceria brilhante se não tivesse se desencontrado, né? Se o Freud tivesse tido um pouco de humildade, porque foi muito sofrimento para Jung esse rompimento, né? Porque também ele se colocava muito no legado de discípulo. Então, romper com o pai para se tornar sujeito foi, na realidade, o grande passo para o processo de individuação dele, né? Exatamente, Rafael. Perfeito, exatamente isso. E também uma grande coragem espiritual do Jung conseguir fazer esse movimento em prol do próprio processo de individuação dele, né? E olha quanta coisa a gente está hoje vivendo, né? Com esse rompimento. Mas beleza. Maria Angélica, por favor. Então, Mário, é que eu acho interessante lembrar. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo? Tá um pouco baixinho, mas eu estou te escutando. Está um pouco baixo? Não, é interessante lembrar que foi nessa época que ele começou com os livros negros, né? Que foi uma experiência profundíssima, né? Espiritual,
que ele ficou 19, quase 20 anos escrevendo, né? Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo que ele foi fazendo a teoria, escrevendo os livros, ele foi vivendo aquilo, né? A imaginação ativa ali, tão forte, né? E que ele, inclusive, chamou de meu experimento mais difícil, né? Então, assim, foi paralelo, né? Junto com o rompimento com Freud, com esse mergulho, né? E a preocupação também dele, junto com esse experimento, de colocar o pé no chão, fazer as coisas da rotina, da vida dele, né? Que eu estava no início até falando, eu trabalho na Casa das Palmeiras, eu trabalhei com a doutora Anise, e ela falava isso, né? Vocês vão mergulhar, vocês estão mergulhados aqui, mas vocês vão com escafandro. Voltem para a superfície, né? Façam as coisas do dia a dia, né? Então, tão importante. Então, assim, esse contato dos livros negros, né? Tão luminoso, né? Tão forte, potente, né? Exatamente nessa mesma época que ele rompeu com Freud. Acho importante contextualizar isso, os livros negros. Não, Maria, perfeito. Acho que tu nos enriqueceu uma imagem muito potente, é verdade. O Jung estava vivendo exatamente a experiência do contato com os livros negros. Belíssima lembrança, e isso foi realmente transformador para o Jung. Maravilha. Eu não sei se todos conhecem, né, os livros negros. Eu tentei pegar aqui para mostrar que está do lado, mas está um pouquinho difícil, mas eu vou tentar mostrar só para aqueles que não conhecem, tá? Aqui é essa obra que a Maria Angélica trouxe da imaginação ativa, desse mergulho profundo no inconsciente, que Jung nos trouxe tantas coisas importantes, né? E ricas, e como a Maria Angélica falou, e cuidadosa, porque mergulhar nesse inconsciente exige muito cuidado, e Jung deixa isso muito claro tanto nos livros negros quanto nos livros vermelhos, né? O que é esse mergulho no inconsciente tão profundo? Muito obrigado, Maria Angélica. E honra, né, de tu nos estar aqui, nos lembrando também desse grande espírito que foi a Nise, né? Que nos trouxe tantas coisas e nos enriquece ainda mais na psicologia junguiana. Sim, sempre aprendendo. Muito obrigado. Então vamos lá, gente, a natureza dos sonhos. Aí a gente lê mais aqui uns 10 minutinhos, a gente para sempre no nosso horário das 9h15, tá? Para a gente poder se organizar direitinho e todo mundo conseguir descansar. O que são os sonhos e como devemos compreendê-los? A pergunta do Edgar. Aqui, mais uma vez, existe uma profunda diferença nos pontos de vista de Freud e Jung. Eles concordavam que o sonho é o caminho régio para o inconsciente, mas discordavam quanto ao destino dessa estrada. Freud achava que ela levava à descoberta dos desejos inconscientes e que a natureza simbólica dos sonhos poderia ser explicada ao se postular algum tipo de censura, recalque, como a gente estudou, né, e conhece. E Jung não aceitava essa ideia de jeito nenhum. Ele considerava o sonho um produto da natureza. A natureza não engana, ela apenas fala na sua própria linguagem. E depende de nós aprendermos essa linguagem, chegar a uma compreensão dela. Os sonhos falam, sim, uma linguagem simbólica, em relação à qual devemos adquirir a capacidade de compreender. Existem também diferentes níveis de sonhos. Sonhos superficiais, sonhos profundos, sonhos pequenos, grandes sonhos.
Os grandes sonhos possuem em seu conteúdo imagens arquetípicas. E isso que a Maria Angélica nos lembra dos livros negros, tem muitos sonhos do Jung também, tanto no negro quanto no vermelho. Os sonhos menores parecem derivar do inconsciente pessoal, e os sonhos maiores têm mais do que uma relevância pessoal. Eu acho que a gente pode, trazer de novo para a gente pensar como é que vocês veem essa questão dos sonhos hoje. Vocês ainda consideram o sonho uma das portas do inconsciente, como Jung trazia? Como é que é a relação de vocês com o sonho? Vocês anotam o sonho, como Jung disse? Vocês trabalham isso nos processos de vocês? Qual é a relação do sonho que vocês veem hoje? Que para o Jung era tão importante. Isabel, por favor. Eu, desde que fiz as minhas formações e tomei consciência e estudei um pouquinho só do Jung, porque é uma enciclopédia gigante. Quando eu comecei a trabalhar os meus sonhos na terapia, eu cresci bastante. E até hoje eu anoto e já tenho, assim, uma certa familiaridade com os meus sonhos, né? Então, eu acho muito rico esse trabalho com sonhos. Tu vê que maravilha, né? Então, o Jung, ele vem nos trazer a porta do inconsciente seus sonhos. Então, isso nos traz uma riqueza muito grande e até não repetindo isso um pouco que aconteceu com a interpretação causalista do Freud, né? Que nem a Isabel disse, os meus sonhos, né? Não são nossos, né? É os meus sonhos, aquilo que eu vivo dentro da minha própria experiência interior, né? Então, o Jung era muito cuidadoso com as questões do sonho, ele valorizava muito os sonhos dentro do processo de análise, né? E aí ele continua: eles são relevantes a toda uma comunidade ou sociedade, já que os fatores arquetípicos que determinam a existência individual também estão operantes na coletividade mais ampla. E também é verdade que, em alguns casos, poder-se perceber uma sabedoria impressionante relevada nos sonhos. Sabedoria não apenas no presente e do passado, mas às vezes a sabedoria do futuro. Olha aí, Alessandra, aquilo que tu disse, né? Que o Jung percebeu a questão da relação com esse transcendental, com esse mundo do invisível, que o Jung percebeu nos povos, né, do Oriente, como eles se relacionavam mais com esse mundo, né? Jung demonstrou que o inconsciente funciona para além das categorias de tempo e espaço. Isso significa um evento relevante, a qual um sonho se refere, pode encontrar-se no futuro, em vez do passado, que o evento futuro está projetando a sua sombra para trás. Por assim dizer, para o ego racional é difícil aceitar essas coisas, mas existem dados muito claros que essas coisas acontecem. Então vocês veem, né, gente, que o Edgar vem nos trazer um ponto importante. Ele até sutilmente volta a trazer um pouquinho, indiretamente sem citar, que uma das primeiras obras do Freud foi a interpretação dos sonhos, né? E foi uma das obras mais importantes que ele mais colocou energia para poder fazer essa obra. E foi um fracasso. Vendeu 5 exemplares em um mês de trabalho à venda, porque o Freud tentava, de alguma forma, pegar os sonhos como uma interpretação total. Isso significa isso é aquilo, isso tem a ver com o passado. Então, quando ele traz o Jung, né, que o Jung está olhando aquelas caveiras, tem a ver com o teu problema com o teu paterno, com o teu pai, e tu está projetando isso em mim, né?
Então, vem trazer que esse sonho ele não tem um tempo e espaço. Ele acontece todo o tempo dentro de nós. Então, ele traz conteúdos mais de trás, conteúdos do agora e também conteúdos desse movimento da psique, usando essa imagem do oceano. Quando a gente está no oceano e a gente olha os nossos olhos, a gente vê o que está à frente, mas a gente precisa olhar. Então, essa relação com os sonhos, né, também traz essa forma da gente olhar para eles. Então, gente, vamos parar na criação da consciência? São 21h13, a gente para aqui. Vamos olhar aqui a nossa data, no dia 2 de junho. Depois, se for feriado, alguma coisa assim, a gente olha e vê com mais cuidado. Mas, a princípio, no dia 2/6, a gente continua desse ponto, da criação da consciência. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos, né? É sempre um prazer. O Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, o nosso núcleo de espiritualidade, né? Continuar esse estudo, essas reflexões, ter a presença de vocês, para a gente poder conversar, dialogar, que eu acho que estudar é a gente poder ler e ficar dialogando, conversando, amplificando, acho que enriquece, né, a nossa leitura, a forma como a gente lida com isso. Então, eu agradeço, né, em nome também da Guadalupe, né, a coordenadora do nosso núcleo de espiritualidade. Ela não pôde estar aqui, né, para quem não escutou, eu falei antes, mas com certeza ela se faz presente em nome de todos. Muito obrigado. Uma boa noite. Assim que tiver a gravação, eu coloco no nosso link. Boa Tá, noite. pessoal? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, obrigada Beijo. aí. Até. Obrigada, Mário. Tchau, tchau.